sabe? A gente vive uma vida cristã, a gente ora, a gente vem na igreja, a gente lê a Bíblia, mas sem ter aquela consciência dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, de quem realmente Deus é. E eu estava orando ao Senhor no dia de hoje, pelo culto de hoje à noite, e Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração, o louvor que liberta. E você vai entender nessa noite, queridos, que o louvor a Deus, o louvar a Deus, é a arma mais poderosa que Ele poderia deixar para um ser humano, para um filho dele. A arte, a habilidade de louvar a Deus, de adorar a Deus, é a arma mais poderosa que você e eu temos na nossa mão. E se tem uma coisa que o inferno tem feito com muito êxito nesses últimos tempos, que nessa nossa geração, é que ele tem conseguido roubar de nós a adoração. Ele tem conseguido roubar de nós o louvor, ele tem conseguido roubar de nós a adoração, ele tem conseguido roubar de nós esse momento de entrega, porque ele sabe que quando nós entramos na presença de Deus para louvar a Deus, algo tem que acontecer. É impossível você entrar na presença de Deus, seja qual for o seu momento, seja qual for a sua situação, é impossível você entrar na presença de Deus com louvor e adoração e nada acontecer. É impossível. Pastora, mas eu oro, eu clamo a Deus, e existem áreas da minha vida que permanecem da mesma maneira. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Porque muitas vezes nos sobra clamor, muitas vezes nos sobra oração, mas nos falta adoração a Deus. E na verdade a arma que Deus nos deu foi a adoração. E nenhuma oração pode ser respondida ou terá êxito se no final dela não houver uma adoração a Deus. É apenas um diálogo. O que diferencia Deus de um psicólogo, de um psicanalista, é que o psicólogo, o psicanalista, ele vai te ouvir, ele vai conversar com você, mas ele não tem o poder de transformar o que você está sentindo. Ele não tem poder de mudar o que você está sentindo. Deus não. Deus, ele tem a capacidade de ouvir o que você está pensando, o que você está sentindo e tocar a raiz do problema. E tocar o motivo da tua dor. E mudar o significado da sua vida. Ele pode fazer isso. Mas pastor, então por que muitas vezes nós oramos e a gente não vê essa atuação de Deus? A gente ora, a gente fala para Deus, a gente clama, a gente coloca uma situação e a gente não vê. Porque muitas vezes nos falta o louvor. Nós somos muito bons em pedir, concorda? Se eu perguntar, se eu fosse fazer um desafio, se a gente conseguiria passar um dia sem pedir nada para Deus, você conseguiria? Passar um dia inteiro orando, mas sem pedir nada. Você conseguiria? Não. Deus tem problema com os nossos pedidos? Não. Mas Ele quer que a gente entenda que se não houver comunhão com Ele, se não houver intimidade com Ele, e eu vou te dizer uma coisa, o que prova para mim que eu tenho comunhão e intimidade com Deus, é se eu entendi que eu preciso louvar a Deus. Porque o louvar a Deus é o quê? O que é louvar a Deus? Quem arrisca? O que é louvar a Deus? Meu Deus do céu. O que é louvar a Deus? Ninguém? Arrisca? Tá, mas o que é o ato de louvar? O que você entende por adoração? Hã? Tira a máscara, baixa a máscara, senão eu não consigo entender. O que você entende por adoração? Ninguém? Colocar Deus em primeiro lugar?
que é louvar a Deus? Quando você levar Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Quando você lê esse texto, todo ser que respira, louve ao Senhor. O que você entende que é esse louvor? Oi? Adora ao Senhor. O que é adorar na prática? Hã? Agradecer? O que é adorar na prática? Orar, agradecer. Reconhecer a soberania de Deus. Exatamente, Priscila. Louvar a Deus é nada mais, nada menos do que reconhecer quem Ele é. Eu não vou pregar sobre oração, mas eu vou fazer uma distinção aqui de oração, só para você entender. Existem pelo menos, a grosso modo, 3 tipos de oração. Tem mais, mas hoje eu vou citar só 3. A oração de ação de graças, o louvor e a adoração. Uma coisa puxa a outra. O que é uma oração de ação de graças? É aquela oração de agradecimento. É aquela oração quando você acorda, você fala: Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigado pela comida, muito obrigado pelo trabalho, eu te agradeço por essa porta, eu te agradeço por esse milagre. Quando Deus responde algo para você, ou te dá um livramento, ou faz uma interferência na tua vida, você para na presença dele e fala: Deus, muito obrigado, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esse milagre. Isso é uma oração de ação de graças. Essa oração te leva a conhecer Deus? Não. É apenas um reconhecimento. É importante eu reconhecer? É importante. Mas só para você entender por que ela não te leva a conhecer Deus. Porque no seu dia, muitas pessoas te fazem favor, não faz? No seu trabalho, às vezes você está lá, atarefado, apavorado, vem alguém e te faz um favor. Você fala o que para a pessoa? Muito obrigado. Isso fez você se tornar íntimo dessa pessoa? Não. Você só retribuiu numa palavra de gratidão a ajuda que ela te deu. Então, palavras de gratidão não geram relacionamento. Mas pensando aqui do ponto de vista espiritual, a ação de graças ela precisa existir. Por quê? Porque senão eu me torno uma pessoa soberba, que acha que tudo que acontece na minha vida é fruto das minhas mãos, e não é. Então, quando eu vou orar, eu começo com uma oração de ação de graças. Senhor, muito obrigada. Sempre que eu faço abertura, que eu oro com o louvor, eu sempre coloco isso. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor me dá de estar na tua casa. De começar mais uma semana, de terminar mais uma semana na tua presença. Essa é a oração de graças. Após a oração do eu, hein? Após a oração de graças, vem o segundo passo. Só para você entender, o tabernáculo no Antigo Testamento, ele tinha 3 repartições. Átrio Santo, Santo dos Santos. Digamos que a oração de graças é a primeira parte do tabernáculo. Na primeira parte do tabernáculo, no Antigo Testamento, naquele primeiro pátio, todo mundo podia entrar. Lá dentro do santuário, só sacerdote. No Santo dos Santos, só o sacerdote uma vez por ano. A oração, ela segue essa regra. A ação de graças é o lugar onde qualquer um de nós podemos entrar. Mas ela não nos leva à sala do trono. Ela é só o primeiro passo. Então eu começo a minha oração falando para Deus, reconhecendo quem... Deus, muito obrigado, porque o Senhor me dá a vida, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. O Senhor abriu uma porta, o Senhor trouxe uma resposta, eu te agradeço. A partir daí, eu preciso dar o segundo passo, que é o louvor a Deus. Eu falei para vocês, existem vários tipos de oração. Eu só vou pegar esses 3. Tem intercessório, eu não vou falar sobre isso, porque não é uma reunião de oração. É só para você entender onde eu quero chegar. No segundo passo, eu estou na presença de Deus. E aí é onde eu começo a louvar a Deus. E louvar a Deus é reconhecer quem Ele é. Não é aquele momento que eu vou pedir para Deus. Porque normalmente a gente faz assim: Deus, muito obrigado, por tudo que o Senhor tem feito. Então, Senhor, em nome de Jesus, quebra isso, quebra aquilo, transforma isso, transforma aquilo, move aqui, move acolá. Sim?
Normalmente a nossa oração não tem esse caminho? Pois é. Se eu quero ter uma vida no altar de Deus, em comunhão e relacionamento com Ele, essa oração de pedir, ela precisa existir. Mas ela não pode ser a única oração que eu faço, senão você nunca vai conhecer Deus. Nunca. Eu começo com uma oração de graças. Todas as minhas orações precisam começar com ações de graças. O segundo passo é, eu reconheço quem o Senhor é. Eu reconheço a tua autoridade e o teu poder. Eu reconheço a tua grandeza. Eu reconheço a tua soberania. Porque o louvor, aí eu já entrei no átrio. Eu dei o segundo passo, no santos. Perdão, o primeiro é átrio, santos. E aí, Rosa, quando eu começo a falar para Deus quem Ele é, o quanto eu reconheço a grandeza dEle, a soberania dEle, há uma movimentação no reino espiritual. Porque eu entrei numa atitude de louvor a Deus. E eu vou te dizer uma coisa, é impossível você louvar a Deus e Ele não ouvir. Porque a palavra dEle diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando você começa a reconhecer quem Deus é, você começa a louvar a Deus. E o louvor a Deus vai desencadear automaticamente o terceiro passo. Quando você começa a louvar a Deus, Ele te conduz, o Espírito Santo de Deus começa a te conduzir para a adoração. Que é quando você entra na sala do trono. E ali tudo é transformado. E é exatamente isso, porque eu não estou falando de oração de ação de graças e nem de adoração. Porque eu preciso do louvor para chegar lá. Porque eu preciso aprender a louvar a Deus. Porque o louvor a Deus não apenas me leva na presença dEle, mas Ele aquieta a minha alma quando eu chego lá. Quando eu digo aqui que é impossível você entrar na presença de Deus e sair da mesma maneira, é porque é impossível você entrar no período de adoração e sair do mesmo jeito. É simplesmente impossível. Porque tudo muda na hora que você começa a adorar. Todas as coisas são transformadas. E por que que o diabo tem trabalhado tanto para que os cristãos não louvem a Deus? Porque ele sabe que se você louvar a Deus, não tem doença que te derruba, não tem tristeza que te derruba, não tem depressão que te segura, porque na presença de Deus sempre há abundância de alegria. É por isso que o inferno ele batalha com todas as forças que ele tem para roubar do cristão a consciência da adoração, a consciência do louvor. Porque quando eu louvo a Deus, muitas coisas começam a acontecer no reino espiritual. E o inferno, você pode ter certeza, ele vai batalhar para que você não louve a Deus. Porque nós, seres humanos, somos condicionados a uma visão e a um pensamento. Quando a gente está bem, a gente tem facilidade de cantar? Quando a gente está bem, tem ou não tem? Tem, gente. Nosso Deus. Abre uma porta que você estava esperando, que você estava orando há um tempo, o que você faz? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí põe um louvor lá, aleluia, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Aí põe um rios lá com louvor, né, no Instagram. E aí coloca um milagre lá. E quando você está num momento difícil? Não precisa levantar sua mão, eu vou te explicar de onde saiu essa pregação. Não precisa levantar sua mão, mas quantas vezes nós acordamos sem vontade de fazer nada, nada. Porque nós estamos passando um momento terrível da nossa vida. São muitas ou poucas as vezes que a gente passa por isso? Muitas. E quantas vezes nesses momentos de dor, de tribulação, de angústia, de desespero, quantas vezes nós olhamos para Deus e falamos assim: Deus, eu não tenho força nem para orar. Deus, eu não tenho força nem para ler a tua palavra. Deus, eu não tenho força nem para entrar na tua presença. Sim ou não? A gente passa ou não passa por isso? Pois é, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 13. Versículo 15. Hebreus 13 e 15. Assim, por meio de Jesus,
ofereçamos o quê? Ah, não, gente. Ofereçamos. Aí, tá louco, eu vou adotar a tática da bispa do choque mesmo. Eu sei que é sexta-feira, mas você vai sair daqui renovado. Ofereçamos um constante de quê? O fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sacrifício é algo fácil ou difícil? Difícil. Paulo está dizendo em Hebreus o seguinte: por meio de Jesus, eu e você precisamos aprender a oferecer a Deus um sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor, Gabi? É quando eu louvo a Deus, independentemente do que eu estou passando. Louvar a Deus quando tudo vai bem, não é louvar a Deus. É apenas dar ação de graças. Louvar a Deus é quando tudo vai mal e você consegue dobrar o teu joelho. Eu vou contar, vocês vão rir. É o Titanic afundando. Aquilo ali é um louvor a Deus. Concorda? Porque a história conta, está tendo filme, porque foi verídico. O Titanic afundando e os músicos do Titanic fazendo o quê? O povo correndo, salve-se quem puder, tentando achar bote para se salvar. E os músicos do Titanic fazendo o quê? Tocando violino e cantando um hino da harpa cristã. Mais perto quer estar. E é verdade aquilo. Mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Ó a segunda parte. Ainda que seja dor que me una a ti. Ela tem vários trechos, mas um dos trechos fala assim, ó. Nas trevas vou sonhar, mais perto quer estar, mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Isso é sacrifício de louvor. É quando você tinha um negócio para fechar e não deu certo. É quando a porta estava certinha para abrir e ela fecha. É quando você tinha tudo planejado, esquematizado, e você estava lá na unção, no fogo, e o trem de repente vem batendo as portas tudo na tua cara, e você consegue levantar a sua mão. Quem viu meu Instagram hoje no meu stories, você consegue levantar a tua mão e cantar. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder. Isso é sacrifício de louvor. É quando o trem está escambando para o teu lado e você consegue fazer igual o Jó, no meio das cinzas, para os antigos. Hoje eu estou nostálgica. Você levanta a canção da Rosa Nascimento. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou da cinza. Só os mais velhos vão saber que eu estou cantando. E adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo inferno escutar. No sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo o tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Isso é ser um adorador. E é exatamente esse espírito de adoração que Deus precisa despertar em mim e em você. Porque sacrifício de louvor é aprender a cantar
uma canção, a reconhecer os feitos dele, a reconhecer o poder e a grandeza dele, mesmo que você esteja morrendo. Eu vou te adorar até meu último suspiro, porque a minha adoração, ela não pode depender do que eu estou vivendo. Não pode. Pastor, o que eu ganho com isso? Muito. Porque ainda que nada ao teu redor mude, você não vai ser a mesma pessoa. Abre lá comigo, põe para mim Abacuque, capítulo 3, verso 19. Virou até uma canção esse texto. Abacuque 3,19. O Senhor soberano é a minha força. Ele estava entregando um louvor a Deus. E eu te faço uma pergunta: Israel estava vivendo o seu melhor momento? Não. Só para você se explicar, esse momento era o momento da invasão. Eles estavam sendo levados cativos para a Babilônia. E quem tinha ficado em Israel não tinha o que comer. E aí ele vai dizer: o Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. A regente do coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumento de corda. Passa para mim. O Senhor deu essa mensagem. Não é esse que eu quero, não. Você está em Abacuque? Não, irmã, porque eu estou vendo. Abacuque 3,19? Eu quero aquele que fala assim: ainda que a figueira não floresça. Está em Abacuque. Acha aí para mim. Gente, eu li esse texto lá em casa. Hã? Abacuque 3,17. Perdão, gente, eu errei o versículo. É porque meu 7 está parecendo um 9. Ó, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que a colheita das azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Entenda o que o profeta Abacuque está falando. Ainda, e ele estava vivendo isso, ainda que eu não tenha fruto na videira, ainda que não tenha um grão de arroz na minha mesa, vamos contextualizar, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada, ainda que eu trabalhe o mês inteiro e não consiga fazer nada, ainda que os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que o que eu desejo, o que eu espero não aconteça, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, pode passar. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu não tenha nada, Senhor, motivo algum para te louvar, eu vou te louvar mesmo assim. Porque eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá, eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Por isso que eu fiz essa diferenciação de oração de ação de graças, que é a oração que eu agradeço a Deus, para o período de louvar a Deus. E Abacuque, ele vai viver essa experiência, porque ele entendeu que quando ele começasse a louvar a Deus, as coisas começariam a ser transformadas, as coisas começariam a ser mudadas. Eu recebi uma mensagem nessa tarde, eu já estava com essa mensagem, com essa palavra no meu coração, mas eu fui fazer uma oração a Deus. E eu recebi uma mensagem nessa tarde de uma pessoa falando para mim: pastor, eu estou passando um momento muito difícil, é nova convertida, e eu estou com muitos problemas assim na minha área emocional, de tristeza, de angústia, eu não estou sabendo lidar, eu não estou sabendo de onde vêm esses sentimentos. E aí eu fui conversando com ela e tudo mais, e ela está tomando medicamento, tal, para tranquilizar, né? E ela estava até no momento que ela me mandou mensagem, ela passou: eu estou na Unimed, eu estou passando muito mal e tal. E eu perguntei para Deus, eu falei assim: Deus, como que eu ajudo essas pessoas? Porque eu tenho percebido assim uma quantidade muito grande de pessoas com pânico, com depressão, com ansiedade. E eu fui perguntar para Deus, falei: Deus, como que eu faço? Porque sabe quando você
Parece que você não tem o que falar. E as suas palavras não estão atingindo aquilo que você gostaria de atingir nas pessoas. E aí eu fiquei quietinha lá no meu quarto e eu falei para Deus, Deus, o que eu faço? Né? Que instrução que o Senhor me dá? E aí eu já estava com a palavra desse culto, aí Deus começou a me trazer, e eu vou te contar algumas coisas nessa noite, como testemunho para você entender o que o louvor é capaz de fazer. Quando eu perguntei para Deus o que fazer, o Senhor perguntou para mim assim, quando você vivenciou todos os traumas, inseguranças, medos, prisões que você tinha, como você foi liberta delas? E eu nunca tinha parado para me recordar de como tinha sido todo o meu processo. E aí o Senhor me levou a recordar, o Senhor falou para mim, me conte como foi. Quando você tinha ansiedade, eu não tive crise, tá, gente, de ansiedade, nem de nada, mas o Senhor falou para mim assim, me conte como foi o seu processo de cura interior. E aí eu fui me lembrar de como foi o meu processo, e o Senhor falou para mim assim, o segredo está na minha presença. Eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus, Paula. Mas as pessoas estão perdendo o acesso à chave que as cura, que é o louvor. E eu falei assim, Deus, mas como assim? E aí o Senhor foi me lembrar, e eu quero compartilhar isso com você para você entender. O quanto o diabo tirou o louvor da nossa boca, e a falta desse louvor, dessa adoração, nos tirou da presença de Deus, e é por isso que muitas vezes nós passamos por tantas coisas na nossa vida e não vemos mudança dentro de nós. E não vemos o nosso interior mudado. Antigamente, querido, os louvores eram louvores. Hoje você tem que selecionar. Mas na minha época de adolescência, de juventude, a gente tinha uma galera que tinha uma preocupação de adorar. E o meu processo de transformação e de cura interior começou nessa época. Quando Diante do Trono lançou o CD 3 e 4, Águas Purificadoras e Preciso de Ti. E eu lembro que eu estava limpando a minha casa. Oh, Deus é demais. Eu estava limpando casa, eu era adolescente, eu voltava da escola e aí, né, como todo adolescente escravo da mãe, eu tinha que limpar a casa. E aí eu cheguei da escola, coloquei o CD, minha mãe tinha me dado os 2 CDs, né, aquela CD, para quem não sabe, é um disquinho, porque tem uma galera que é muito nova, né? E aí eu coloquei o CD do Diante do Trono no meu rádio, estou lá limpando a casa, e na hora que começou a música, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Aquela música começou a entrar no meu coração. E, gente, eu era uma pineira na minha alma. Pensa numa pessoa cheia de feridas. Só que aquele louvor começou a entrar dentro do meu coração. Eu catei a vassoura, coloquei a vassoura de lado. E aquele louvor me levou a orar. E aí eu comecei a orar, né? Primeiro o meu drama pessoal. Falando para Deus aquilo que me entristecia, aquilo que me angustiava, aquilo que me feria, ok? Só que aí a música começou e foi indo, e eu lembro que tinha Bálsamo de Gileade, vinde e voltemos ao Senhor. E naquela época você tinha a oportunidade de colocar o CD para repetir a mesma música, né? 350 vezes. E aí na hora que acabou, eu voltei na música. E eu lembro que eu estava de joelho, e aquele louvor começou a entrar, e o Espírito Santo falou para mim, comece a me adorar agora. Você já me entregou as suas dores, você já me entregou as suas tristezas, agora comece a reconhecer quem eu sou. O que você acha que aconteceu? Nada, pastora. Só caiu dormindo desmaiada lá. Não. Quando eu voltei e eu comecei a dizer para Deus quem Ele era,
E eu comecei a olhar para a minha condição e dizer: Senhor, hoje eu tenho esse vazio, eu tenho esse buraco, eu tenho esse medo, eu tenho essa baixa autoestima, eu tenho essa insegurança, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é poderoso, e o Senhor é capaz de me curar, de me transformar. E eu lembro que a música ia tocando, e ela falava, né, águas purificadoras, e eu falava: eu quero beber dessa água, eu quero beber desse rio. Gente, a minha casa virou um culto. Só eu e Deus e os cachorros. A unção de Deus desceu sobre aquela sala. Quando eu levantei daquela oração, e é isso que eu quero que você entenda: o louvor, ele te leva no Santo dos Santos. Não existe outro caminho. E quando você chega no Santo dos Santos, ele começa a te tocar e te curar. Foi uma vez? Não. Porque eu tive todos os CDs do Diante do Trono até o 10º. Aí eu adquiri o próximo, Nos Braços do Pai. Esse CD bom. E aí eu tinha muitos traumas do meu pai. Porque ele teve as limitações dele, as dificuldades dele. E por conta das limitações eu não culpo por isso, porque Deus me ensinou muito sobre. Mas na época, e a música principal era Nos Braços do Pai. E a música já começava com: Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado. E eu: Senhor, eu estou desesperada pela tua presença. Você está rindo, mas eu vou te falar uma coisa. É impossível, quando a presença de Deus vem, você não ficar meio doido. Porque é demais. Para a nossa humanidade, porque Ele te abraça literalmente. Gente, não tem coisa melhor do que você estar na presença de Deus, um louvor tocando de fundo, e você lá: Senhor, me envolve com a tua presença, e você começar a viver exatamente o que a canção está falando. Abraça-me, Senhor, e você ser abraçado. E eu estou te contando essa experiência porque nesse CD, Nos Braços do Pai, foi o CD que Deus se revelou a mim como pai. Eu vou te mostrar que em mim você tem um pai que não falha. Um pai que entende, que te compreende, que te muda, que te transforma, que te pega no colo. E foram esses momentos. E sabe o que eu fazia? O Espírito Santo, ele é muito perfeito. Eu começava com a minha oração, logo eu entrava no louvor e adoração, no momento de louvor, o Espírito Santo me conduzia para uma adoração. Gente, eu ficava horas. E como o CD ficava repetindo, eu não vi o tempo passar. E aí, aquela atmosfera da casa, que você percebe o ambiente mudar. E ali eu transbordava em línguas, e eu chorava, e eu berrava, e o som berrava. Porque eu punha o som no último, né? Porque para os vizinhos não escandalizar com a gente, né? E ali Deus me tocava, Deus me visitava, e eu podia gritar, Kátia, porque ninguém ia ouvir. E eu: Senhor, me transforma. E aí quando passava, vinha uma presença doce. Não é não, pastora Regina? E aquela presença, ela te envolve e ela te acalma. E aí você entra num processo chamado quietude. E você fica ali quietinho. Aí Deus começa a falar com você. Sabe, nós precisamos entender que se nós quisermos ser curados, tocados, transformados, ouvirmos a voz de Deus, não pode fugir essa regra. O teu tempo de louvor e adoração precisa existir. Mas hoje nós vivemos um tempo que as pessoas têm vergonha de adorar a Deus. Você vem para a igreja, toca um louvor mais animadinho, você... Não é não? Som da festa vai subir, sua glória. Se você for da rede jovem, então ele está lascado. Porque eu nunca vi. Porque eu sou de uma geração que o povo pulava. Ô, geração boa. A gente ia para os cultos de jovens. A gente se envolvia com o negócio. A gente não tinha vergonha de expressar amor ao Senhor.
A gente não tinha vergonha de expressar a nossa gratidão e devoção a Ele. Essa geração já tem um pouco mais de dificuldade. O que o irmão vai pensar de mim? Até para ser batizado no Espírito Santo hoje está diferente. Na minha época, eu fui batizado no Espírito Santo com 7 anos de idade. O povo berrava. Quem é mais antigo vai lembrar. O pastor chegou, pôs a mão na minha cabeça, recebe o Espírito Santo de Deus. Você não tinha vergonha. E é uma coisa tão engraçada, porque quando a gente está no mundo, a gente não tem vergonha, né? Não tem vergonha de ficar tonto, dando bafão para a rua. Porque tem gente que deu no mundo. Nem todo mundo deu bafo, mas tem muita gente que deu. E gritava, e subia na mesa do bar, e dava um show lá. Hã? Não tem gente que faz isso? Gente, festa do mundo, de família, repara. Começa, quando o arco sobe para a cabeça, o povo já começa a cantar. Quando o povo começa a cantar, é porque o trem já escambou. Porque no incrível, o povo fica tonto e começa a cantar. Aí todo mundo se acha cantor. E dá um show, e toca, e canta. Aí depois quebra o pau. E termina na delegacia alguns casos de família. Daí você se converte. E aí você tem vergonha de levantar a mão e falar, aleluia, Senhor, muito obrigado. Jesus, o Senhor é poderoso. Se vem um irmão mais avivado, né? Porque às vezes a gente recebe visita de uns irmãos mais avivados. Glória a Deus, todo mundo olha. Nossa, o que é esse? Essa é uma pessoa que entendeu diante de quem ele está. Culto é troca. Eu dou a Deus e recebo de Deus. Eu entrego a Deus e eu recebo em troca. Quando a gente começar a entender que é o louvor, a arma que Deus colocou na nossa mão, você vai ver muita coisa na sua vida mudar. Porque é o louvor que vai te levar e me levar a conhecer Deus numa esfera diferente. Daí a gente chega na igreja, né? Daí a bispa olha ali para o louvor e fala assim, vamos cantar, te louvarei. Daí nós estamos aqui na igreja, sem nenhum problema muito grave. Perto quero estar, né? Aí chega no refrão, te louvarei. Eu imagino o céu olhando para alguns, tem hora. Sabe? Eu imagino assim o céu olhando, falando, ó, esse aqui realmente está passando pela prova mesmo e ele está me adorando. Mas tem uma boa parte de nós que quando o céu olha, o céu não vê verdade em nós muitas vezes. Porque nós condicionamos o nosso louvor e a nossa adoração que nós estamos passando. E eu estava me lembrando hoje, né? Porque eu fiquei um tempão, Deus me lembrando da minha juventude. Quem aqui é da época? Muita gente aqui vai ser. Quem aqui é da época? Lembra que na nossa juventude, não que eu seja tão velha, tá, gente? Mas assim, quando a gente era mais novo, que tinha uma música que marcou uma época da sua vida. Vocês tinham isso? Sabe aquela música? Nossa, aquela música marcou o meu namoro. Não tinha isso? Eu, quando eu era novinha, eu colocava na Hertz, de noite, e eu ficava escutando Love Touch, que era um programa romântico. Só tocava música romântica. E eu ficava lá sonhando, até dormia sonhando com meu marido. Mas assim, eu não tenho uma música. Talvez a música que marque a minha vida e do Mael seja Escolhi Te Esperar. Segura a minha mão. Talvez seja essa. Mas eu vou dar esse exemplo só para você entender.
Concorda que tem muita gente que tem música que marca? Não tem uma música que você ouve, você fala, gente, eu lembro da época da minha avó, quando nós reuníamos na casa dela, tudo criança. Não lembra? Nossa, quando tocava essa música na época da escola, a gente participava dos grupos da escola. Não tem essas coisas? Você escuta uma música, ela te remete a alguma memória, alguma lembrança? Bom, já que você entendeu onde eu quero chegar. Que louvor que te remete a alguma coisa? Sabe que eu estava orando hoje, e o Senhor falou para mim uma coisa que é bem verdade. Você já reparou que para cada mês da igreja Ele dá um tema? E aí o Senhor falou para mim assim, para cada fase da tua vida, tenha um louvor para me entregar. Para cada fase da minha e da sua vida, precisa haver um louvor. E eu parei e falei, o Senhor falou, porque você sempre foi assim comigo. Daí eu fui lembrar dos meus tratamentos com Deus. As músicas da Ludmila Ferber, irmão, já tocava sozinha. Eu chegava na sala, o rádio até ligava sozinho. E começava, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Ou então aquela, quando tudo parece estranho ao redor, buscar a tua face é preciso. O que eu quero que você entenda nessa noite é que existem momentos da nossa vida que as nossas palavras não vão conseguir chegar. Levanta um louvor a Deus. Aonde muitas vezes as minhas palavras não conseguem ir por conta da minha dor, do meu desespero, da minha tristeza, da angústia que eu estou passando, do momento que eu estou passando, aonde a minha oração não consegue chegar, porque muitas vezes eu não consigo orar, levanta um louvor para Deus, que eu te garanto que até o final do louvor você consegue orar. O Senhor falou para mim assim, Paula, pensa como seria a vida do ser humano cristão, se todo dia que você acordasse pela manhã, naquele dia ruim, todo mundo tem um dia mau, não tem? E Paulo fala que você precisa lutar para estar firme no dia mau. E o Senhor falou para mim assim, pensa se o cristão, ao invés de levantar da cama em cima da hora para trabalhar, angustiado, e não levantar uma palavra de gratidão para mim, se ele conseguisse ligar um louvor, e entrasse na minha presença dizendo assim, Senhor, eu vou começar esse dia te adorando, porque esse dia está difícil. O dia desse ser humano seria outro. Não tem um ditado no mundo que fala, quem canta seus males espanta? Esse ditado ele tem um fundamento. Porque às vezes a pessoa ela não conhece Jesus. E ela põe uma música para tocar lá na casa dela, para alegrar o dia dela. Você põe música na sua casa, irmã, para limpar a casa. Porque te dá um up. Você põe música para malhar. Você já imaginou a academia sem uma musiquinha? Só o barulho dos ferros? Pim, pim. Terror que não ia ser? Pensa. Você fazer aula de zumba, sem a música. Teria graça? A música, ela te motiva. Aí é que está. E eu estou falando de música como um todo. Se qualquer música é capaz de fazer um ser humano se sentir um pouco melhor, imagina uma canção de adoração a Deus. Imagina um louvor entregue no altar do Senhor, o que não é capaz de fazer no reino espiritual. Mas o diabo, ele sabe disso. Ele sabe que quando eu paro na presença de Deus e falo, Senhor, eu estou na lama, mas eu vou te adorar. E eu começo lá na minha humanidade mesmo, colocando um louvor atrás do outro, e eu começo a adorar, e Senhor, e aí você começa a melhorar. Gente, alguém que já fez essa experiência? A senhora já, né, pastora? Alguém mais? Você estava mal, e aí você pôs um louvor, e aí você começou o louvor até meio bicuda, né, lá com a vassoura na mão, de repente a vassoura vira microfone. Não é? Aí você está lá com a vassoura, de repente você já está levantando a mão, aleluia! Glória a Deus! Daí a pouco você já está rodando no manto. É isso. O louvor, ele despedaça qualquer jugo do inferno contra a sua vida. Onde eu quero chegar com isso? O Senhor me fez lembrar que toda cura que eu vivi na minha alma, nas minhas emoções, elas passaram por um momento de louvor. Por vários momentos de louvor. Sem ter a menor vontade de louvar. Sem ter a menor vontade de me render.
mas entendendo, Senhor, eu preciso. Às vezes eu dobrava meu joelho para orar, e a única coisa que eu sabia falar para Deus era das minhas dores, na alma, tá, gente? Senhor, eu estou passando por isso. E aí o louvor ia entrando, de repente eu já começava, mas eu sei que o Senhor pode mudar isso, aí de repente o Espírito Santo começa a abrir a tua mente, aí por fim você para de contar para Deus a sua dor e já começa, Senhor, mude-se de mim, Senhor, tem misericórdia, arranque-se de mim, eu não quero ser mais desse jeito, eu não quero agir dessa maneira. Daí a pouco você já está lá, Senhor, eu te agradeço, aí você já está cantando a música, daqui a pouco você está orando em línguas. Depois que você vai transbordando em línguas lá na sua casa, a paz de Deus transborda, você vai saber a hora de parar, porque você percebe o momento em que o Espírito Santo chega e fala, ok, agora você está pronto para levantar. E aí você levanta para romper. Ah, se houvesse em nós um canto de louvor, todas as vezes que nós estivéssemos mal, todas as vezes que nós levássemos um não, todas as vezes que uma porta de emprego fechasse na nossa cara sem a gente esperar, todas as vezes que alguém nos ofendesse, nos magoasse, nos chateasse, houvesse em nós uma canção de adoração a Deus, a nossa vida seria outra. Resumindo o que Deus estava dizendo para mim, Paulo, ensina as ovelhas a adorar. Ensina as ovelhas a entrar na minha presença e me louvar. Porque essas feridas que muitas vezes o ser humano tem na alma, eu sou capaz de curar. Só que a cura, ela não vem comigo, ai Senhor, a cura vem com adoração. A cura vem com louvor. Por quê, pastora? Porque quando eu e você começamos a orar, o céu inteiro começa a se movimentar. Inteiro. É por isso que quando você começa a louvar a Deus na tua casa, você percebe a atmosfera da tua... Gente, é possível, você nunca passou por isso, te convido em nome de Jesus a ter essa experiência maravilhosa com o Espírito Santo de Deus. Porque pode ser, tem muita gente nova convertida na igreja. Põe um louvor lá. Senhor, eu não sei nem como que começa. Eu comecei assim. Senhor, eu não sei nem como que começa, mas eu quero te conhecer. Eu preciso te conhecer. E eu coloquei na minha cabeça que eu precisava conhecer Jesus, não do que eu ouvia do altar, mas eu precisava conhecer Ele, eu e Ele. Eu precisava ter o que contar dEle. Eu precisava perceber a presença dEle. E é isso que Deus deseja implantar no meu e no seu espírito nessa noite. Deus deseja despertar em nós uma igreja adoradora. Josafá, não vai dar tempo de eu falar a respeito, eu só vou dar uma passadinha. Josafá venceu uma guerra. Como? Louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Ele vai entrar, ele vai receber uma notícia de que os moabitas e os amonitas vinham contra ele. E que eles seriam destruídos, porque o exército deles, de Israel, era muito menor. E aí ele vai entrar na presença do Senhor com ações de graças. Senhor, eu reconheço que o Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor tirou o teu povo do Egito. O Senhor sustentou o teu povo no deserto. E o Senhor nos trouxe até aqui. E nos deu essa terra como herança. Porque é promessa tua. E nós estamos vivendo a tua promessa. Ações de graça. Mas os amonitas se levantaram contra nós. E eles ameaçam nos destruir. Rendição, começa a contar para Deus o que estava acontecendo com ele. Todavia, Senhor, eu coloco os meus olhos no Senhor, e a minha esperança está em Ti, ó Deus de Israel. Louvor. E aí o que Deus vai fazer? Nada. Não, Deus levanta um profeta, que chega para Josafá e fala assim, olha, essa peleja você não vai ter que pelejar, essa peleja é minha. A única maneira de você parar de lutar as suas guerras e Deus assumir as suas guerras é através da adoração. E aí Deus vai falar para ele assim, você não vai precisar pelejar, essa peleja é minha. Faça o seguinte, Josafá, apenas me louve e veja o livramento que eu vou dar. E aí ele vai reunir todos os levitas. E eles vão começar a adorar ao Senhor. Gente, é o que os ucranianos estão fazendo agora.
Quem que sabe que está vindo um exército contra você, humanamente falando, vai parar e começar a adorar a Deus? Quem conhece Deus. E eles começaram a louvar. E enquanto eles louvavam, a glória do Senhor se manifestou. Eles foram cheios da presença de Deus enquanto eles adoravam. Mas em contrapartida, Deus fez com que os exércitos amonitas e moabitas lutassem entre si, se destruíssem. E quando o povo de Israel chegou no lugar marcado para a batalha, estava todo mundo morto. Por que que a gente insiste o caminho mais difícil? A gente quer achar a saída, a solução, a resolução pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força. Você sabe o que a gente tem que aprender a fazer? Pastora, quando eu não sei o que é que eu faço, vá adorar a Deus. Pastor, eu não consigo, põe um louvor. Põe um louvor. E fala, Deus, eu vou te adorar até o meu coração aprender a descansar no Senhor. Até eu aprender a confiar em Ti. Até eu aprender dentro do meu ser que o Senhor está comigo e eu ver a Tua mão. Não é a Tua mão movendo em mim, mas movendo aqui dentro de mim. Não a Tua mão movendo a situação em si, mas a Tua mão movendo aqui dentro. Eu vou te adorar, Jesus. É impressionante. Deus nos deu uma arma, louvor. Entra na minha presença e me adora. O resto, por que Deus falou para a gente aprender a adorar? Chegando ao final da pregação. Por que Deus falou, nos deu essa arma, a adoração como uma arma? Porque quando nós estamos com um problema, nós não conseguimos pensar em absolutamente nada a não ser o problema. É ou não é? Você precisa tomar uma decisão, mas você não consegue pensar. Não é uma crítica não, gente. A gente é assim. Chega lá um laudo de enfermidade. Você leva uns dias, você fica, dependendo da enfermidade, você fica aéreo uns dias. Parece que a ficha não caiu do que está acontecendo, do que vai acontecer. Deus sabia disso. Deus sabe que quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, os nossos olhos tendem a focar na situação. É por isso que ele fala, me adora. Parece que não tem nada a ver, mas tem. Eu vou ter que comentar. Daí a gente liga lá, né, no nosso YouTube, porque hoje está mais moderno, né, do que na minha época. Na minha época é CD. Aí a gente liga lá no YouTube e põe lá. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aí Deus olha e fala, mas como é que você vai aquietar? Se você não entra na minha presença, o jeito de você aquietar é adorando. Porque você te concorda, você consegue fazer duas coisas, pensar em duas coisas e agir nas duas coisas ao mesmo tempo? Você vai focar numa ou na outra. Tem coisa que você faz no automático. Por exemplo, a mulher tem uns dons de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas se perguntar no que ela focou numa coisa só. Ela fez porque é automático. A gente vai pegando as manhas. Mas se perguntar no que a gente prestou atenção. Por exemplo, se eu estou conversando no WhatsApp, fazendo almoço, cuidando da Esther, você pode ter certeza. Eu estou mais ou menos passando um oi na Esther. Para ver se não está acontecendo nada grave. Sabendo, eu já sei quanto de sal eu tenho que colocar na comida de tempero, então eu não vou errar. Mas eu estou prestando atenção na minha conversa. A gente vai focar numa coisa só. A adoração você não consegue. Porque para adorar você precisa esvaziar. Então você põe um louvor lá e você vai cantando. E é uma coisa incrível. Porque se você começa a louvar, você está se sentindo mal. E aí você fecha os seus olhos, você fala, Espírito Santo, vem aqui, me ajuda. E aí você começa a cantar, de repente você está lá, né, meio amuadinha ainda, né, meio difícil, né, naquele sofrimento. De repente o louvor começa a encher o coração da agenda, aí a pouco, irmão, você já estampou a cantar. Aí na hora que acaba a música, que você lembra do problema de novo. Aí você faz o quê?
volta a adorar, até aprender a descansar o coração em Deus. Só um comentário aqui. A única coisa que eu não gosto dessa música Aquieta Minha Alma é a parte do vai ser difícil, eu sei largar tudo por você. Me poupa, né? Não tem uma parte da música que fala isso? Vai ser difícil, eu sei largar tudo. Dá uma vontade de falar, então converte. Ah, pelo amor de Deus, gente. Larga tudo por você. Acho que Deus olha e você fala, então não larga, vai para o inferno. Ué, gente. Quem é casado aqui? Foi difícil? Você teve que abrir mão de coisas para casar? É engraçado que os casais já olham para o outro, deixa eu ver sua reação, para ver se foi difícil você abrir mão das coisas por mim. Você teve ou não teve que abrir mão de coisas? Até hoje você tem que abrir. Foi difícil? Foi difícil abrir mão? Foi, gente. Misericórdia, eu não achei não. Mas por amor a gente não faz as coisas? Por amor, teu amor. Não é não? O amor não torna as coisas mais fáceis e leves, não? Nossa, quando a gente é apaixonado, a gente fala, nossa, por você. Eu moro até debaixo da ponte. Por você. Eu passo tudo que vier. Tudo que acontecer, eu enfrento. A gente não pensa assim quando está apaixonado? Pensa ou não pensa? Quando a gente tem lá meninas, seus 15 anos de idade, 14, 15 anos, a gente quer namorar, né? Aí os outros falam pra gente assim, menina, mas você não tem nem idade, você mal saiu das fraldas, a gente apela. Daí, ai não, mas a gente acha que a gente está pronta até para casar? Ou era só eu que achava? Eu achava. Que eu estava prontíssima. Hoje em dia a geração já está mais veaca. Que? Estou caindo fora. Nem com 30 o povo de hoje está querendo casar. Mas na minha época, eu ainda sou da época que 20 anos eu já estava ficando velha para casar. Mas por amor não é tudo fácil? Mas falando sério aqui, você já imaginou seu marido, sua esposa virar para você e falar, eu casei com você, mas foi difícil abrir mão, hein? Olha, foi difícil abrir mão do bar por causa de você. Vamos supor que abriu, né? Foi difícil de abrir mão do meu jogo de bilhar. Foi difícil abrir mão do meu futebol. Mulheres, você ia gostar de ouvir isso? Maridos, nossa, foi difícil abrir mão da minha amiga. Dos nossos passeios e noitadas. Eu casei com você, mas olha. Ah, que saudade. Você ia gostar, marido? Vai com as suas amigas. Vai que você voltar, mudei até o miolo da porta. Nem entra mais dentro de casa. Não é estranho a pessoa falar isso para você? Que é difícil abrir mão das coisas por você? Imagina Deus. Eu imagino Deus escutando essa música. Vai ser difícil largar tudo. Largar tudo o quê? O que a gente largou? Uma vida destruída? Pecado? Nossa, que tudo. Não, porque parece até que a gente abriu mão, Rosana, de uma vida maravilhosa para servir a Deus, né? Esse dia eu estava vendo o pastor Luciano Subirá fazer um comentário. Falei, Deus, é verdade. Eu sigo ele no Instagram. E aí tinha um trechinho de uma pregação e ele estava falando assim, gente do céu, eu não sei de onde que as pessoas tiram. Quem não vem por amor, vem pela dor. Primeiro, que isso não é bíblico. E segundo, quem é que converte por causa de amor? Levanta a mão aqui, quem converteu por amor. Ai, eu estava vivendo o melhor momento da minha vida, pastora. Passei na porta da igreja e falei, eu vou correndo ao seu encontro, Senhor. Foi assim? Foi nada, gente. Se a dor não nos pegasse, nós estávamos lá fervendo e fritando até hoje. É porque o diabo pegou muito na gente, com as unhas dele, aí doía. Ai, ainda tem uns que de vez em quando sente saudade. Tem gente que ainda de vez em quando sente saudade, vai dar uma volta lá ainda. Aí o trem arrocha e volta correndo. Ninguém vem para Jesus por amor. Ou nem quem nasce na igreja, viu? Porque eu nasci dentro da igreja. Fui apresentada, pequenininha, no altar. Não vim por amor, não. Tive que quebrar muita cara para entender. Realmente, meu pai e minha mãe têm razão. Só Jesus é o caminho. Deixa eu converter em mudar de vida.
Ninguém vem. E aí você para e pensa, o que eu tinha para dar? Nada, eu tinha pecado. Eu tinha uma vida esculhambada. Aí eu, Senhor, vai ser difícil. Mas vai ser difícil largar tudo por você. Mas, como é que é? Como é que fala a música? Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas quando eu pensar em desistir. Gente, que vontade de mandar das antigas hoje, uma carta para esses irmãos que escreveram essa música. Quando eu pensar em desistir, você estará ao seu lado. Irmão, se você ainda está pensando em desistir, você não conheceu Jesus. Sério mesmo. Eu não posso pensar em desistir de Jesus, gente. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que te mantém de pé. Chega um momento da tua vida cristã que a tua ficha cai. Olha eu, antigona. Que a tua ficha cai. E aí você percebe que não são seus filhos, que não é o teu marido, que não é o teu trabalho. Quem é que já percebeu? Quando você consegue conquistar várias coisas que você tinha como ápice da tua vida. Quando eu tiver aquele trabalho, quando eu tiver um relacionamento, um marido ou uma esposa, quando eu tiver 300 filhos, quando eu tiver aquele emprego dos meus sonhos, aquele carro, eu vou estar realizada. E aí você conquistou tudo aquilo. E aí na hora que você conquistou tudo, você olhou e falou, mas parece que não é isso. A pastora Valnice Milhomes? É isso mesmo, né? Nome diferente, né? Eu falava Valnice Mil Homens. Milhomens, sei lá, essa daí. Ela falou uma coisa nesses dias na aula. Existe um vazio dentro do ser humano do tamanho de Deus. E só Deus consegue se encaixar lá dentro. Com o passar do tempo você percebe isso. Você pode ter tudo, mas se você não tiver essa presença preenchendo o buraco do seu coração, isso tudo não tem valor. Feche seus olhos. Quem sabe você chegou aqui nessa noite cheio de situações, cheio de dores, de traumas, de temores, de inseguranças. Perguntando para Deus, onde que o Senhor está? Quem sabe você chegou aqui nessa noite com muitos nãos, com muitas portas fechadas. E até com o sentimento de, meu Deus, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Esse é um apelo que ele começa aqui, mas ele vai depender muito do seu dia a dia. Mas nessa noite eu convido você a abrir o seu coração e a decidir se tornar um adorador. Isso é decisão. A assumir uma aliança, um compromisso com Deus. Assumir um compromisso com Ele, de Senhor, eu vou começar a te louvar. Eu vou começar a te adorar. Senhor, eu reconheço que até hoje eu só orei te pedindo coisas, eu só orei em torno das minhas necessidades, eu só te busquei por objetivos meus. Mas nessa noite eu entendi que a chave que muda tudo na minha vida passa pela oração. Passa pelo louvor. E eu não quero ser aquela pessoa que tem apenas atos de gratidão. Eu quero aprender a levantar um louvor ao Senhor, independentemente do que eu passe. Eu quero aprender a entregar uma adoração ao Senhor. Eu quero aprender a tirar um tempo da minha vida, do meu dia, para entrar na tua presença pelas portas do louvor. Coríntios vai falar que quando nós, com o rosto descoberto, contemplamos a Jesus como num espelho, nós somos transformados segundo a imagem dele. Sabe quando é que nós começamos a nos parecer com Jesus? Na adoração. Porque quando nós começamos a adorar, Ele começa a tirar de nós todas as máscaras, todas as capas. Ele começa a mostrar para nós, olha, você precisa abrir mão desse gênio, desse temperamento, dessa maneira de enxergar a vida, desse tom de voz. Olha, você é preso nesse medo, nesse temor, você tem baixa autoestima, você tem insegurança.
segurança. E Ele não nos aponta, Ele mostra onde está o problema e diz para nós: mas eu posso mudar isso dentro de você. Eu posso transformar. Sabe, queridos, não existe nenhuma maneira de nós nos achegarmos a Deus e conhecê-lo plenamente, se nós não aprendermos a louvar e adorar a Deus. Se não houver em nós esse trabalhar na nossa vida, de chegar na nossa casa, e eu vou te dar um conselho prático e simples, de começar a colocar louvores só para adorar. Senhor, eu vou pôr um louvor aqui só para te adorar. E começar a louvar e engrandecê-lo, e a dizer para Ele: Senhor, entra na minha vida, me muda, me transforma, me cura, me liberta. Se nós não fizermos isso, nós temos o risco de passarmos uma vida inteira dentro da igreja, sem conhecer Deus de fato. De passarmos uma vida inteira dentro da igreja, angustiados, oprimidos, sobrecarregados. Porque o louvor, ele alivia fardos. O louvor despedaça jugo do inferno. Você quer envergonhar o inferno, é quando uma porta fecha na tua cara, e o inferno está esperando o momento de você reclamar, de você entristecer, e você levanta a tua voz e entrega uma adoração a Deus. Querido, ali você já se armou contra as trevas. Você quebra as pernas do diabo, quando no meio da dor, quando no meio da tribulação, você consegue levantar uma canção a Deus. E em contrapartida, enquanto você está lá adorando a Deus, louvando a Deus, Ele começa a trabalhar a seu favor. Assim como foi com Josafá. Enquanto o exército de Israel, o povo de Israel adorava a Deus, Deus desbaratava os inimigos de Josafá lá no campo de batalha. Quando ele chegou lá, a vitória já tinha sido liberada sobre ele. E é assim que acontece conosco. Quando nós começamos a adorar a Deus, Deus começa a movimentar os anjos dele. E os anjos dele começam a batalhar por nós. E se tem demônio lutando contra a nossa vida, os anjos começam a derrubar esses demônios. Os anjos começam a abrir portas que estavam fechadas. Porque não existe um louvor e uma adoração que suba até o trono de Deus, que não mova a mão dele. Não é o quanto nós choramos, não é o quanto nós lamentamos, não é o quanto nós sentimos que toca a Deus, é a adoração dos nossos corações. Você quer mover Deus, começa a adorar Deus. Eu não tenho humanamente motivos, mas eu reconheço quem Tu és. Eu reconheço a Tua grandeza, eu reconheço a Tua soberania. E eu declaro que a Ti seja toda a honra, toda a glória. E ali o Espírito Santo começa a te conduzir por esse caminho de oração. E no momento que você começa a adorar, feridas começam a ser fechadas. Traumas começam a ser superados. Cadeias que te aprisionavam na sua vida emocional começam a cair por terra. Porque aonde o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, as áreas que Ele começa a acessar, Ele traz vida de Deus. E Ele traz uma vida abundante. E é essa vida que Deus deseja liberar sobre mim e sobre você. Espírito Santo de Deus, nos ensina, Espírito Santo, a adorar ao Senhor. Desperta em nós essa postura, essa ação, essa atitude de adoradores, de pessoas que entram na Tua presença não para pedir, não apenas para pedir, não apenas para interceder, não apenas para dar ações de graças, mas pessoas que querem Te conhecer. Desperta em nós, ó Pai, um espírito adorador, um espírito, ó Pai, entregue, um espírito rendido, um espírito que Te louva. Que essa palavra, ó Pai, seja marcada com fogo dentro dos nossos corações, e que nós não sejamos mais as mesmas pessoas, mas que haja em nós sempre um louvor e uma adoração para entregar a Ti, Jesus. Sempre um louvor, uma adoração, uma gratidão, uma rendição, um levantar de mãos, um prostrar em adoração ao Deus eterno, ao Deus bendito, ao Deus supremo, aquele que reina sobre tudo e sobre todos. É o que nós oramos agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos.